Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia a você que nos acompanha através da programação da TV Claré. Estamos aqui no nosso programa, o Santo Rosário, para juntos iniciarmos a reza de mais um Santo Terço, pedindo as bênçãos, as graças, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo nosso chamado à santidade, pois hoje, dia 1º de novembro, nós estamos comemorando a festa de todos os santos e santas de Deus. Aqui na igreja, aliás, aqui no Brasil, a igreja celebra no próximo domingo para que mais fiéis participem desse momento importante da nossa liturgia, a festa de todos os santos. Mas queremos pedir as bênçãos daqueles santos conhecidos, canonizados pela igreja, como também daqueles santos que estão diante de Deus, contemplam a sua face e muitas vezes nós não conhecemos pelo bem que eles realizaram na terra. Então, buscando esses nossos irmãos, esses grandes intercessores, iniciemos o nosso Santo Terço. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E traçando sobre nós o sinal da cruz, nós queremos exorcizar-nos e deixar para trás tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é viciante, para que possamos, nesse momento, nos dedicar corpo, alma e coração a Deus, pedindo o seu auxílio, os auxílios necessários para o nosso bem viver. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia.
Hoje, quarta-feira, nós contemplamos os mistérios gloriosos. O primeiro mistério que nós iremos contemplar é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E como você já sabe, você pode participar desse momento de oração, desse momento de fé e devoção, ligando para o nosso telefone 2111-7000 ou através do nosso WhatsApp 99464-4958. Vamos juntos participar desse momento de fé. Também convido a você a fazer o marketing pessoal, ligando para sua vizinha, para juntos rezarmos esse terço. O próprio Jesus nos diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. É nessa certeza, nessa confiança que nós estamos e fazemos com alegria o nosso programa. Acreditamos que Deus se faz presente em nossa vida toda vez que nós nos comunicamos com Ele através da oração. Nós queremos colocar alguns irmãos nossos que nos enviaram desde ontem o seu pedido, o seu agradecimento. Temos aqui a Lúcia Rocha, ela reza pelas vocações sacerdotais, religiosas. Marcelo Hermínio, pela saúde do corpo e da alma e pela família. Ramos e Silva. Célia Camargo reza pela sua saúde. Adelita reza pelo seu namorado, o Rogério. O José Eugênio reza pela família da pequena Júlia, que faleceu na última segunda-feira passada, e também a saúde de Ângelo Bebeto. Maurelice Alves, ela reza por um exame de ressonância magnética que ela irá fazer, ou que fez ontem. A Cissa Bonacella reza pelo trabalho dela. A Vera Serri reza pela família e também pela recuperação de uma cirurgia que ela fez no fêmur. O Flávio Santos, pela minha filha Judicássia, já falecida. E aqui a Márcia Bazanella, pelos desempregados e também por uma cirurgia que ela irá fazer na próxima semana. Temos aqui também a Linde Bonin, reza por todos os doentes. Valdrian Muniz, pela família Bucioli Muniz e pelo filho Valdrian Muniz, que está com escoliose. E a esses nossos irmãos rezemos esse primeiro mistério glorioso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Segundo o mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão, a subida de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Eu quero agradecer a você que nos acompanha, que reza conosco nesse momento de fé. Também quero mandar um abraço lá à minha sobrinha, a Isabela, que diz que hoje ia rezar contigo. Deus abençoe a Isabela, toda a nossa família. Também quero rezar pela Dona Maria. Dona Maria é a mãe aqui de um dos nossos cinegrafistas que está com enxaqueca. Possa Deus abençoá-la e ser curada. Rezamos também por Nádia. Ela pede a sabedoria de Deus para lidar com as situações, discernimento, para compreender e agir. Muito obrigado por tantas bênçãos recebidas. Deus abençoe você, Nádia, que o Senhor sempre te confirme nos seus propósitos. Fernanda Rodrigues, pela paz, pela saúde, agradecimento por tudo que Deus fez na vida da família este mês e que seja bem abençoado o mês de novembro. Deus abençoe, Fernanda, obrigado. Sônia Scatolin, ela reza hoje pela família dela, em especial pela Valquíria. Kelly Cristina pede oração pela saúde, pelas famílias, por todos que fazem algum tratamento invasivo, que Deus dê força, sabedoria, paciência e a recuperação e a saúde, em nome de Jesus. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nosso terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja, sobre os apóstolos reunidos em cenáculo. Esse terceiro mistério nós queremos rezar por todos os nossos falecidos, os nossos entes queridos. Amanhã nós iremos celebrar o dia dos finados. Às vezes as pessoas questionam: Padre, depois que morreu, é interessante levar uma vela, acender uma vela às pessoas que nós amamos? É interessante levar flores lá no cemitério, se a gente não fez isso em vida? Essa a interpretação cristã para nós cristãos é que todos vivem para Deus. Portanto, o fato de levar uma vela, acender uma vela aos nossos falecidos, o fato de nós levarmos um vaso de flores ao cemitério, significa isso, essa conexão que não se desprende no amor. O amor que nós vivemos é para a eternidade. E assim nós entendemos que todos os nossos falecidos, eles se encontram na eternidade, que é o ambiente, o espaço próprio de nosso Deus. Aí tem sentido nós levarmos as nossas flores, nós termos um carinho por aquelas pessoas que foram significativas na nossa vida. Às vezes, durante a vida, a rotina, por diversas questões, nós não demonstramos esse amor. E esse é o momento de nós demonstrarmos esse amor em vida. Alguns podem concordar, outros podem discordar, mas o fato é que o amor, ele transpõe essa barreira entre os limites, o terreno e aquilo que é eterno. Por isso, aí está a explicação, o significado de nós termos o apreço aos mortos, porque na verdade eles não estão mortos, eles estão todos vivos no coração de nosso Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. O nosso quarto mistério glorioso, nós contemplamos a Assunção de Maria ao céu. Aquela que tão perfeitamente cumpriu a sua missão, agora vai para junto do Pai, gozar da eternidade e ser a nossa corredentora, a nossa intercessora junto a Deus com todos os santos. Coloquemos mais alguns irmãos que estão nos enviando através das nossas redes sociais o seu pedido de oração, de agradecimento. Maria Turiano Silva pede a bênção pelo Padre, pela saúde, para possa se encontrar, por todos aqueles que estão enfermos, pedindo saúde, pela paz mundial, por toda a situação financeira da vida dela, que seja resolvida. Deus abençoe você, Maria. O Marcos Moreira reza também pela sua saúde, pela sua esposa e também pelo filho que está por vir. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a gravidez da esposa do Marcos Moreira. Lúcia Rocha também reza pelas vocações sacerdotais e religiosas. A minha amiga Patrícia Moreira reza por todos os empregados. Nivalda Castilheres Soliderá pede oração por todos da família. Aparecida também pelas intenções do Papa Francisco para esse mês de novembro e também pela conversão dos pecadores. A esses nossos irmãos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nosso quinto e último mistério glorioso, nós contemplamos Maria sendo coroada como Rainha dos Anjos e Rainha dos Homens. E ela agora pode interceder por nós. Maria, que está junto de Deus, intercede junto com todos os santos por cada um de nós. Que possamos carregar, levar em nosso coração esse grande amor a Maria, a Mãe de Jesus, a Mãe de toda a humanidade, aquela que gera novos filhos na fé para o seu Filho Jesus. Coloquemos mais alguns irmãos. Eu quero dizer amanhã, dia santo, amanhã também as pessoas aproveitam para fazer sua viagem, visitar seus parentes, ir a algum lugar que queiram. Então é importante que você faça uma revisão aí no seu carro, que Deus abençoe você também, aqueles que vão partir de ônibus, de avião, de carona, que Deus abençoe a sua partida, que Deus abençoe a tua chegada e o teu retorno, que nós possamos ser prudentes, sobretudo no trânsito, É um dia especial de oração, que possamos, andar de acordo com aquilo que está estabelecido, para que a gente tenha uma partida e uma chegada tranquila. Nós temos aqui a Suzy Cavalcante, ela reza pela família, pelos necessitados de paz no coração. A Ivete Carvalho, por favor, Padre, reze por Luísa Cândida. Deus abençoe você, Luísa Cândida, que o Senhor tire toda depressão, toda mágoa, todo rancor, toda doença, toda enfermidade, que você possa se restabelecer naquilo que é. Nailza Rodrigues, ora pelas famílias e também pelo nosso país. Meu amigo Padre Ricardo, também pela convivência vocacional em Batatais e por todos os nossos vocacionados claretianos. Que Deus abençoe a vocação de todos nós, especialmente desses jovens que se decidiram conhecer um pouco mais da vida de Santo Antônio Maria Claret e optar a viver em um seminário. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Coloquemo-nos diante de Maria, ajoelhemo-nos diante dos seus pés, pedindo a sua bênção, a sua intercessão sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberai. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou através da nossa programação. Quero dizer que às 15 horas também tem a reprise desse Santo Rosário. Você que não conseguiu rezá-lo inteiro nesse momento, poderá rezar logo mais à tarde, às 15 horas. E desça sobre você, sobre tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, os teus negócios, os teus relacionamentos. A bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.